Já está gravando uma janela, compartilhar, fechar, aqui. Então, vocês estão olhando aí. Então, só para passar rapidamente a aula que nós fizemos semana passada, está aqui, né, a origem histórica do leasing, que nós vimos aí essa discussão aí, né? Deixa eu botar um colega para entrar aqui. Então, vimos essa parte, essa abordagem histórica, a gente vai ver mais detalhadamente na hora que fizer a revisão, o leasing no Brasil, a Associação Brasileira de Empresas de Leasing, conceito, é um contrato, o contrato de leasing, o arrendamento mercantil, assim denominado no direito brasileiro, é o contrato no qual duas ou mais pessoas resolvem, né, alugar ou arrendar determinado objeto. Ou seja, o leasing as empresas com o objetivo de mitigar os seus custos, elas, ao invés de comprar o bem, um caminhão, um ônibus, uma máquina, né, computadores, as empresas optam por este contrato porque fica muito mais barato. Você evita estar imobilizando capital. Então, essa é a ideia do leasing, né? Então, está aqui o arrendador, a gente viu essa análise acurada aí, as formas de leasing financeiro, vimos aí, né, o valor residual do bem, porque o leasing, você aluga a máquina, né, a renda, e no final você tem uma opção de compra. Ou você devolve o equipamento que você alugou, ou você compra. E essa compra sempre fica, né? Sempre fica no final do aluguel, fica um valor residual do bem. Então, você faz a opção de compra em cima desse valor residual, já que você já pagou na maior, vamos colocar assim, já que você pagou na maior parte do tempo, você já pagou a máquina através do aluguel. O proprietário, seja o banco ou outra pessoa jurídica qualquer, ela oferta o bem, você faz a opção de compra pelo VGR, né? Valor residual. O leasing operacional, que é semelhante ao leasing financeiro. Aqui vimos a classificação, o contrato de leasing é assim classificado, né? Vimos aí a lei. Contrato é um contrato bilateral, paritário. Aqui, um bem é um ativo real, é uma coisa que você pode palpar, né? O comutativo e obrigações das partes. Então, nós paramos aqui. Nós vamos reiniciar a nossa aula com as obrigações das partes que resolvem fazer o contrato de leasing, que reiterando, é um aluguel de um determinado bem, de um determinado produto, de um ativo real. Trator, equipamentos, ônibus, frota de caminhões, está aí. O contrato de leasing, como mencionado, alhures, é um contrato bilateral, portanto, há obrigações previstas para ambas as partes, quais sejam. Então, está aí um contrato bilateral celebrado entre dois polos. Está aí.
Nós temos, em um dos polos, nós temos o arrendador, que seria o quê? O arrendador, ele vai o quê? Vai adquirir os bens a ser arrendado conforme escolha do arrendatário. Ele vai entregar a posse do bem ao arrendatário para o seu uso. Aceitar a escolha do arrendatário ao final do contrato, seja ela pela quê? Pela devolução do bem, pela renovação do contrato ou venda do bem pelo preço residual pré-acertado. Aquele V seria o VRGV. Então, vamos parar aqui para nós refletirmos sobre este polo, sobre esta figura do arrendador. Aqui diz: adquirir o bem a ser arrendado conforme escolha do arrendatário. Vocês se lembram do exemplo que nós demos na aula passada? Eu, José, me dirigi ao banco. O banco aqui é o arrendador. Pois é, eu sou um futuro arrendatário. Muito bem? Me dirigi ao mercado financeiro, à rede bancária, ao banco e falei com o meu gerente. Eu preciso alugar, eu preciso fazer um contrato de leasing com o banco de um caminhão para a minha empresa. Mas aí eu digo a vocês aqui agora, o banco ele não tem o caminhão na hora que eu chegar lá. Então, o que faz o banco? O banco vai ao mercado, compra o caminhão fica no nome do banco, no CNPJ do banco, e o banco, na qualidade de arrendador, vai fazer o quê? Vai me emprestar o caminhão. Ele fará comigo um contrato de leasing. Suponhamos 5, 10 anos. Muito bem? Então, esse arrendador é o banco. O banco no exemplo que nós estamos dando aqui agora. Vou abrir aqui a sala para um amigo entrar aqui. Então, está aqui. Então, esse arrendador é o banco. Só para refrescar, para vocês relembrarem. Então, qual é a função do arrendador? O banco, no caso em tela aqui, é entregar o quê? A posse do bem ao arrendatário para o seu uso. Muito bem? Então, eu, como arrendatário, eu não sou o proprietário do bem. Eu tenho o uso e o gozo do bem. Então, eu tenho a sua posse, tá certo? É isso que está dizendo aí nas obrigações do arrendador. Então, a obrigação dele é entregar a posse do bem ao arrendatário para o seu uso. Terceira obrigação do arrendador: aceitar a escolha do arrendatário ao final do contrato, seja o quê? Ao final do contrato, eu vou manifestar a minha vontade, tá? Farei a devolução do caminhão ao banco, farei a renovação do contrato de leasing, ou o entregador vai me vender o bem. Muito bem? Então, está aqui essas opções que tem o arrendador. Tá certo? Então, está aí. Seja pela devolução, seja pela renovação ou venda do bem.
ok? Pelo preço residual pré-acertado. Então, o arrendatário faz a devolução que o banco aceita. Então, está aí. Importante essa parte. Agora, obrigações do arrendatário. Obviamente que é adimplir o contrato, né? Manter sempre as prestações em dia. Pagar as prestações da maneira ajustada em dia. Isso aí é a obrigação de qualquer arrendatário no momento em que ele aluga o bem. Manter os bens arrendados. Sim, eu tenho que manter o bem que eu aluguei em ótimo estado. Eu tenho que fazer a manutenção do bem. Eu não posso chegar no final do contrato de leasing, entregar o bem deteriorado. Não. Porque aí o arrendador ele vai me cobrar, né, a integridade física do bem. E se eu não quiser pagar, ele vai, né, buscar, vai judicializar, vai buscar o apoio do judiciário. É uma outra obrigação do arrendatário: zelar pelos bens como se seus fossem. Isso aí é uma coisa que nós já comentamos no item anterior. Então, o fato de eu ter alugado um bem não me dá o direito de maltratar o bem. Tenho que usá-lo como bem, como se eu tivesse efetivamente comprado e ele estivesse incorporado ao patrimônio da minha empresa como se fosse meu. Porque no aluguel eu não preciso incorporar o bem ao patrimônio da minha empresa. Ele fica lá como aluguel. É um direito que eu tenho. Tá certo? Então, se eu comprasse o bem, eu teria que incorporar ao meu patrimônio, ao meu ativo, ao ativo da empresa. Então, o arrendatário, ele deve o quê? Se obrigar, ao final do contrato, pela compra, renovação ou entrega do bem. É o que nós falamos, né? Então, eu faço a opção de compra, renovo o contrato, ou se não, entrego o bem, né? Faço a entrega do bem ao arrendador, que no caso aqui será o banco que nós demos exemplo. Então, tá aí. Aplicações práticas. Temos aqui. O contrato de leasing é amplamente usado. Olha só, o contrato de leasing é amplamente usado e difundido em vários tipos de operações financeiras. É considerado um grande motor da economia, pois empresários buscam esta forma de contratar para o quê? Impulsionar seus negócios, o que gera crescimento particular e da economia nacional. Foi o que nós já havíamos discutido com vocês a respeito. Esta modalidade de contrato, ela permite que os agentes econômicos eles tenham mais agilidade nas suas transações de bens e serviços. O contrato de leasing, como diz no começo dessa transparência, ele é usado amplamente porque ele
ele permite às empresas mitigar custo, reduzir os seus custos para alavancar os seus respectivos lucros. Em razão disso, este contrato é muito usado no mercado em geral. Nós que estamos estudando direito empresarial, vocês que atuarão no mercado terão os clientes empresários, empresas, muito bem, vocês verão que há interesse sempre do empresário em fazer esse tipo de contrato, porque porque você não precisa adquirir o bem, porque quando você adquire o bem, tem uma depreciação do produto, uma desvalorização do bem. Via de regra, é 20% ao ano, segundo o imposto de renda. Por conta disso, fica mais barato. Eu falo, não, eu não vou comprar o caminhão para a minha empresa. Se eu comprar o caminhão, ele vai... O meu ativo, o meu patrimônio, ele vai desvalorizar. Ao passo que, se eu alugá-lo, se eu fizer um contrato de leasing, eu vou ter o quê? Maior fluidez econômica. O meu negócio será dinamizado, o meu negócio será viabilizado. Então, tá aí. Bem, olha os tipos de leasing que nós podemos fazer. Nós temos aí leasing de automóvel, leasing de máquinas, um trator, por exemplo, né? Eu sou uma empreiteira que tem um contrato com uma determinada prefeitura ou de determinado estado e vou fazer obras, abrir estradas, buracos, muito bem? Ao invés de comprar as máquinas, eu vou simplesmente alugá-las, que fica mais barato, eu vou ter mais lucro no meu contrato. E temos também leasing de equipamentos. Por exemplo, eu quero equipar a minha empresa de computadores de última geração. Eu vou comprar os computadores? Eu posso até comprar. Só que o computador, via de regra, em 6 meses, ele fica superado, porque hoje a tecnologia ela muda muito rápido. É muito mais negócio eu fazer o quê? Eu fazer um contrato de leasing, ao invés de comprar 100 computadores, eu alugo 100 computadores. No momento em que encerrar o contrato de leasing, eu posso renovar o contrato com os computadores mais atualizados, computadores mais novos. Agora, se eu tivesse comprado, eu ia ter um prejuízo muito grande, porque a tecnologia ia estar avançada e meus computadores estariam superados. Com isso, o preço dos meus computadores ficariam abaixo do preço do mercado. Então, quando vocês forem, na hora de advogarem, estiverem assessorando uma empresa, vocês terão a oportunidade de exercer, de sugerir ao cliente de vocês esta possibilidade fantástica. Está aí. Muito bem. Aqui nós encerramos a nossa aula de leasing. E vamos começar a ver agora o factoring. O factoring, que é uma outra, que é um empréstimo. É um empréstimo, não. É uma cessão de título de crédito.
Muito bem. Alguma dúvida sobre a nossa aula de leasing? Porque essa aula será revista ao longo da nossa revisão. Então, deixa eu pegar aqui a outra aula aqui. Um minuto, por gentileza. Factory, faturização. Faturização. Vamos lá. Então, está aí. Faturização. Factory. Factoring. Factory. Então, faturização factoring. Aula 13. Aula 13. Pois é. Vamos aí. Conceito e origem de factory. Contrato de faturização ou factoring é aquele em que um empresário cede a outro os créditos na totalidade ou em parte de suas vendas a terceiros, recebendo o primeiro do segundo um montante desses créditos, mediante o pagamento de uma remuneração. Pessoal, para a gente objetivar, para vocês já irem associando a teoria à realidade, vamos citar um exemplo aqui de um posto de gasolina, onde ele recebe cheques pré-datados. Muito bem? Bem, o posto, eu abasteço o meu carro no posto, né? Eu dou um cheque e o posto aceita um cheque que será descontado, vamos supor, 20 dias depois, né? 30 dias depois. Muito bem. O que faz o posto? Bem, o posto precisa fazer capital de giro. O posto precisa fazer dinheiro daquele cheque. O que o proprietário do posto vai fazer? Ele fala, poxa, eu vou num factory, ou seja, eu vou numa loja de factory, onde eu vou fazer o quê? Vou, de certa forma, o quê? Ceder aquele crédito. Eu vou um cheque de 100, tá certo? Suponhamos, né? Eu faço um deságio de 20%. Eu vou deixar um cheque de 100 e a loja de factory ela vai me dar R$ 80. Então, a loja de factory vai apanhar o meu cheque e vai descontar no banco no dia em que eu botei a data. Muito bem? Então, essa forma de você fazer dinheiro com cheque ou duplicata, isso é a coisa mais comum, porque o mercado ele lida com os papéis, com o título de crédito, você tem que agilizar os negócios jurídicos. Muito bem? Então, você tem aí esta possibilidade de você fazer um factory, ou seja, você faz o câmbio, né? Você desconta esse cheque com uma determinada pessoa que tem uma loja de faturização. Então, o exemplo que nós estamos dando aqui é o posto de gasolina que recebe cheques e precisa fazer dinheiro no cheque. Mas ele tem que respeitar a data, né? De certa forma, ele tem que respeitar a data. A despeito do cheque pré-datado não valer muito, né? Ou seja, se o posto entrar antes da data, o banco é obrigado a pagá-lo. Então, está aí. Então, o factor é isso aí. Bem, este contrato, de que se vem fazendo uso em diversos países em larga escala, não está regulado em lei, pessoal, resultando o conceito acima de suas características.
Usamos de preferência o termo fatorização para nomear o contrato, onde empregamos fatorizador de factor e fatorizado para indicar o quê? As partes intervenientes no mesmo. Então, as partes intervenientes são aquelas partes que estão participando desse contrato. No caso, em tela, o posto de gasolina, eu e a loja de facto, que o posto vai contatá-la se preciso for. Se ele necessitar de descontar o meu cheque antes da data, entrar com o cheque antes da data, ele vai procurar essa loja de factor e a loja de factor vai lhe cobrar uma taxa de juros, que eu disse a vocês. A taxa de juros que foi cobrada foi de 20%. É um desconto que foi dado. Se o cheque valia 100, o valor de face dele era 100, a loja de factory ficou com o meu cheque, tá certo, de 100 e me deu R$ 80. Ela abocanhou 20, ela abocanhou R$ 20, ela abocanhou 20%. Reteve lá que é a taxa de juros dela cobrada pela troca do meu cheque. Então, está aí. Em quase todos os países que admitem a fatorização, o agente é chamado pelo termo que original, factor. Então, o agente que faz o factor é o factor, né? E o contrato conhecido como factory, né? É um contrato de factory. Um contrato de factory, ele é feito entre, um exemplo aqui, entre o posto de gasolina e a loja de factory. O posto pegou o meu crédito, pegou o meu cheque. O posto vendeu o produto que ele tinha interesse, que era a gasolina, que, via de regra, hoje está impraticável botar gasolina no carro. Está aí. Porque a gasolina está dolarizada. Então, está aí. Contrato atípico. Vamos ver o que relaciona esse contrato atípico com o factoring. Contrato atípico não regulado especificamente por nenhuma lei. Olha que loucura. Contrato de factoring é um contrato atípico. Não regulado especificamente por nenhuma lei. Não existe lei que regule essa transação de factoring. Então, aplica-se o quê? As disposições gerais do Código Civil. Porque se nós pegarmos um título de crédito, cheque, duplicata, nota promissória, eles possuem leis específicas. Muito bem? Ou, melhor falando, de forma mais clara, leis especiais. O Código Civil vai suprir essas leis caso exista aí alguma lacuna, que não exista alguma previsão, porque o Código Civil, como nós vimos, é uma lei geral. Então, no caso da transação do cheque, do factory, identificam-se 3 sujeitos numa operação de factory. O cedente do crédito, que é o faturizado. Muito bem? O adquirente do crédito, que seria o quê? O fatorizador, o fator, né, que vai estar na loja de facto lá esperando o crédito. E o devedor, igual que o comprador das mercadorias do cedente. Bem, como nós colocamos à guisa de exemplo
um posto de gasolina. O cedente do crédito aqui, o fatorizado, é o posto de gasolina que me vendeu o combustível, pegou o meu cheque e precisou fazer do meu cheque dinheiro. Então, ele se dirigiu a uma loja de factoring. Então, o cedente do crédito. Então, o posto está cedendo o crédito à loja de factoring. Muito bem. E qual é a posição da loja de factory, ou seja, a adquirente do crédito? Ela figura como fatorizador, o factory, o factor. Muito bem? Está aí. E aonde fica a minha figura? Eu que gerei todo esse processo, todo esse cenário, este contexto, eu que gerei. Muito bem? Eu sou o devedor, porque eu comprei o quê? A mercadoria do cedente. E qual era a mercadoria do cedente? É combustível. Muito bem? Então, a despeito do cedente do crédito ter vendido o meu cheque, vamos colocar essa expressão mais objetiva, eu figuro aqui como o devedor. Eu figuro aqui como o devedor, tendo em vista que o factory ele vai descontar o meu cheque só na data em que eu assinei o cheque. Muito bem? Então, eu continuo aí nesse espaço temporal, né? Nesse ato temporal, eu fico figurando como devedor. Eu só vou sair dessa condição a partir do momento que a loja de factory ela descontar o meu cheque e o banco pagá-lo. Porque eu estou supondo, né, que não vai ter nenhum tipo de calote aqui. Ou seja, o cheque ele é um cheque com fundos. Muito bem? Então, esses são os sujeitos que participam de um contrato de factory. Está aí. Cedente do crédito, adquirente do crédito e o devedor. Origem, da onde surgiu esse negócio de factory, professor? Da onde surgiu isso aí? Vamos lá. Bem, a origem da fatorização ou factory remonta à mais longínqua antiguidade, quando na Grécia e em Roma, comerciantes incumbiam agentes factor, né, disseminados por lugares diversos, a guarda e a venda de mercadorias de sua propriedade. Posteriormente, o costume se difundiu na Idade Média, principalmente entre os comerciantes dos países mediterrâneos. Isso aqui é mais uma fundamentação histórica para que vocês tenham uma cultura geral, para que vocês entendam que este contrato não é contemporâneo. Este contrato é uma coisa que vem de longe, da Grécia Antiga, da Roma Antiga. Então, está dado aí. Bem, aí nós continuamos na nossa atuada, na nossa trajetória histórica. Depois dos grandes descobrimentos, a instituição de factoring, o agente de venda e cobrança de mercadorias, teve grande desenvolvimento nos países onde o comércio mais se expandia, tais como a Inglaterra, Holanda, Espanha e França. Muito bem? Então, como nós falamos, né, o factor são agentes que compram, que vendem mercadoria e fazem as transações de um modo geral. Muito bem? E repetindo, esse contrato ele permite a venda dos créditos, ele permite
uma agilidade maior nos negócios jurídicos, dá maior dinâmica às economias dos países. Assim como tal, o leasing também, né? Que nós vimos o leasing, um aluguel. Aqui é uma factor, é mais um financiamento, né? Uma compra de crédito para que você possa oferecer capital de giro para as empresas girarem os seus negócios, girarem as suas atividades econômicas. Importante. Importante. A palavra faturização, utilizada em nosso vernáculo, não é tradução do termo original. Trata-se de neologismo cujo som se aproxima do vocabulário inglês e nos dá a ideia de que de fatura, faturamento, que em sentido leigo se aproxima do sentido do instituto, né? Então, a fatorização, na verdade, né, ela está ligada, né, a você faturar um produto, é um faturamento. Então, são esses sinônimos aí que, né, está ligado esse vocábulo em inglês, factory, né? Factory. É uma forma em inglês que está ligado a isso aí, essas palavras em português. Então, agora nós veremos o que o Arnaldo Rizzardo, ele coloca, o mestre Arnaldo Rizzardo. Ele diz o seguinte, né? Como aponta Arnaldo Rizzardo, o sentido tradicional de factoring não oferece maiores dificuldades. Por quê, pessoal? Por quê? Se está diante de uma relação jurídica entre duas empresas, em que uma delas entrega a outra um título de crédito, recebendo como contraprestação o valor constante do título, do qual que se desconta certa quantia considerada a remuneração pela transação. Então, exatamente o que eu falei com vocês a respeito do posto de gasolina que pegou o meu cheque. O posto pegou o meu cheque e me entregou o combustível que ele vende. Muito bem? E o posto vai fazer o quê? Vai ceder o título de crédito. O crédito que eu dei a ele, ele vai vender, vai ceder à loja de crédito, ao factor. E o que o factor vai fazer? Vai ficar com uma parte do valor desse meu cheque, porque isso aí é o que significa a remuneração do factoring, muito bem? É exatamente o valor que eu disse a vocês. O título de crédito é de R$100, o posto levou na loja de factoring, a loja de factoring ficou com R$20, ou seja, a taxa de juros que ela cobrou no desconto foi de 20%. E ela me deu o quê? R$80, que é o meu capital de giro, é o dinheiro que eu vou girar, que eu vou dinamizar a minha atividade econômica. Exatamente o que Rizzardo está colocando aí. Bem, agora nós falaremos sobre a regulamentação do factoring no Brasil. Como que se dá, como que é regulamentado. Então, tá aí. Bem, a introdução do factoring no Brasil é preconizada como meio de atender o quê?
as pequenas e médias empresas, como nós falamos, na obtenção de capital de giro, sem as dificuldades geralmente observadas no desconto bancário, muitas vezes de difícil acesso aos pequenos comerciantes. Aí vem aquela pergunta que não quer calar no bojo da sala. Professor, mas essa atividade de factory, eu posso usar uma palavra chula para a gente dizer, bem, isso não seria uma espécie de agiotagem? A atividade de agiotagem, que é ilícita, não seria também um factory? Eu diria a vocês aqui que sim, pessoal, exatamente. O que o agiota faz? O agiota é aquela atividade financeira na informalidade. As empresas, via de regra, as pequenas e médias empresas que têm dificuldade em acessar a rede bancária, porque o banco exige muito documento, o banco exige muita burocracia para emprestar o dinheiro. O que faz o pequeno comerciante, o micro comerciante? Ele tem um vizinho, né, que ele sabe que o vizinho, de vez em quando faz o quê? Faz o empréstimo de um dinheirinho ali aos vizinhos, a um irmão. Então, esse pequeno empresário se dirige a esse vizinho. Mas só que existe um nome que nós damos a esse vizinho. Ele é agiota, muito bem? Que, na verdade, se nós formos colocar a teoria do factory, ele se encaixa em um factory. Muito bem? Um factory, eu acho que o nome fica mais bonito do que o nome agiota, porque agiota fica um nome meio depreciado, né? Meio pejorativo. Mas o factory não deixa de ser, tá, uma agiotagem, vamos colocar assim, para que vocês possam entender melhor, para que vocês possam associar o mundo real à nossa teoria, para jamais esquecerem deste contrato de factory, dessa relação que é a venda de um crédito. Muito bem? Está aí. Tá aí. O factory, portanto, muito antes de uma prática bancária, é o quê? É um elemento de fomento comercial e mercadológico. Nós já vimos isso também. A ideia do factory é liberar dinheiro, é dar capital de giro às empresas para que elas possam fomentar as suas atividades comerciais e mercadológicas. E o mercado, de um modo em geral. Em nosso meio, a utilização de cheques pré-datados, como título de crédito a prazo, dados os inconvenientes da duplicata por grande parte do comércio, fez com que o factory se dedicasse com amplitude a seu desconto, facilitando o quê? A circulação de mercadorias, sustentando principalmente as pequenas e médias empresas. Pessoal, as pequenas e médias empresas são, né, um posto de gasolina, uma microempresa, um restaurante, um pequeno comércio. Essas são as empresas que mais se beneficiam deste tipo de atividade, deste tipo de expediente. Sabe por quê? Porque as grandes empresas, as grandes redes, as big techs, como se costuma falar hoje, né, que são as grandes empresas
de tecnologia, como, por exemplo, a Amazon, o Facebook, o Google, essas grandes empresas, a porta dos bancos está sempre aberta para eles. Agora, as pequenas empresas, o pequeno, num contexto de capitalismo selvagem que nós vivemos no mundo, as pequenas empresas é que sofrem as consequências deste mundo de tubarão econômico. Então, o factoring ele está mais acessível às pequenas e médias empresas. Então, diz aí, nem sempre é fácil sua identificação jurídica, pois é contrato atípico que apenas recentemente vem o quê? Obtendo reconhecimento legal, espaço em nosso ordenamento. Então, né, é um contrato atípico que agora, né, existe, né, um certo interesse no nosso sistema jurídico, que assim, existe um interesse em dar a esse tipo de atividade uma maior roupagem legal, uma maior roupagem jurídica. Muito bem? Então, está aí. Há o projeto de lei em curso no Legislativo que pretende o quê? Regulamentar a operação. Aí vocês perguntam, professor, não existe lei ainda que regulamente? Não existe ainda. Todavia, como nós falamos lá atrás, as disposições gerais do Código Civil é que respalda, é que dá lastro a esta operação de factoring. O projeto que está lá no Legislativo, lá no Congresso Nacional, é o projeto 230, que centraliza o quê? A ideia de compra de créditos pela empresa de factoring. Muito bem? Então, a empresa de factoring é aquela empresa que compra crédito e libera, né, em contraprestação, em contrapartida, o financeiro, o dinheiro em espécie, para que o cedente do crédito possa financiar a sua atividade econômica, o seu negócio jurídico. Muito bem. Aí está, aí dando uma reiterada, o factor é empregado tanto na hipótese de venda de mercadorias como na prestação de serviço. Um exemplo, né? A Universo, ela faz o quê? A Universo faz uma prestação de serviços, tá certo? Né? Serviços de educação. Vocês dão um cheque ao Universo para o pagamento da matrícula de vocês. Ao Universo, um cheque, né, para ser descontado em 20 dias. A Universo pode fazer o quê? Para fazer dinheiro, né? Ela pode ir ao mercado e fazer um factory com o crédito que vocês deram a ela, com o cheque. Muito bem? Ou a duplicata que vocês assinaram. Então, este tipo de operação ocorre na venda de mercadorias ativo real, né, que você possa colocar à mão, né, como nos bens intangíveis, que são as prestações de serviço, os bens que não podem ser tocados, intangíveis. E tangíveis, o que são tocados. A prática é usualmente utilizada para créditos a curto prazo, embora não se excluam também aqueles a médio e longo prazo. Então, vocês verificam que
esse tipo de negócio, né, de factoring, ele atende mais o dia a dia, né? É uma transação mais rápida, vamos colocar assim, né? Então, para dar a dinâmica, né, ao negócio. Vamos estar aqui. Bem, a coisa é tão interessante, a coisa já está ficando tanto ampliada no meio popular, na economia, no mercado, que o Banco Central do Brasil, que é a maior autoridade monetária do país, ele já está se preocupando e já está cuidando desse tipo de transação, vamos colocar assim. O Banco Central defende a tese de que as operações de factoring, cessão de crédito sem garantia subsidiária do cedente, apresentam, na maioria dos casos, características e particularidades daquelas privativa das instituições financeiras autorizada pelo Banco Central. Por tal razão, foram proibidas no país as operações de factory até que o Conselho Monetário Nacional regulamentasse esse contrato. Aqui, pessoal, é uma coisa o seguinte: nós sabemos muito bem que os bancos, quem autoriza o banco a funcionar é o Banco Central, que é a maior autoridade monetária do país. Muito bem? Aí vocês olham como que impera o poder econômico dos grandes bancos. Como esse tipo de operação de factoring ele começou a se ampliar muito, essas factory elas começaram a fazer concorrência com os bancos. Se faz concorrência com a rede bancária, os bancos começaram a perder os seus clientes. Aí há sempre aquela influência dos bancos lá no Banco Central. Aí o Banco Central falou assim: ó, esse tipo de contrato, essas operações de factory, elas só vão poder ser legalizadas a partir do momento em que o Conselho Monetário Nacional regulamentar esses contratos. Mas isso já foi regulamentado, ok? Então, eu só estou passando, eu só estou ilustrando aqui para vocês. O Conselho Monetário Nacional é um órgão que fica acima do Banco Central. Tá? O Conselho Monetário Nacional é um órgão que dele emanam as normas que regulamentam o mercado de capitais, o mercado financeiro. Então, a partir do momento que você contraria os interesses dos grandes bancos no Brasil, aí o Banco Central ele acaba tendo que entrar, porque aí entra outras questões, né? Outras implicações. Então, tá isso só para vocês ilustrarem que o negócio ficou tão interessante, né? Inclusive, nós vimos anteriormente que esse tipo de operação não surgiu agora. Surgiu na Grécia Antiga, na Roma Antiga. Nós estamos aqui, né, reproduzindo um modelo antiquíssimo, muito bem, mas, né, é um tipo de transação, de relação que exigiu um carinho, exigiu uma apreciação melhor das nossas autoridades
monetárias. Autoridade monetária. Então, está aí. Bem, formação do contrato de factoring. Aqui nós vamos falar sobre a formação. Contrato de fatorização de factoring se forma o quê? Mediante a simples manifestação da vontade do fatorizador e do fatorizado. Muito bem? Está aí. Não requer a forma escrita se essa seja a usual entre as partes. Pode, contudo, ser formado verbalmente, desde que sejam feitas as escriturações em livros de ambas as partes. É, portanto, o quê? Um contrato simplesmente consensual, havendo como em todos os contratos o quê? Uma proposta e uma aceitação. Então, se você percebe, se vocês percebem, contrato de facto, ele pode ser feito, ele não exige muita solenidade, muita formalidade. Ele pode ser feita, como está sendo colocado aqui, né? De uma forma mais objetiva, todavia, obviamente, né? Se você é uma pessoa minimamente organizada, você vai escriturar, né? Você vai anotar que você está comprando um crédito de uma dada pessoa e essa dada pessoa ela vai anotar que recebeu de você um determinado valor. É o mínimo que exige, né? De uma transação de factoring, né? Eu diria de forma vulgar, é aquela contabilidade de um pequeno comércio, né? Uma pequena padaria, né? Uma continha de padaria, uma continha de botequim, vamos colocar assim, de um barzinho mais humilde. É uma simples contabilidade. É um simples registro para que você tenha o controle da transação. Bem, aqui nós terminamos a aula sobre factory, e eu perguntaria a vocês aí se existe alguma dúvida para que a gente possa